Olá, eu sou o Luiz Fernando, sou voluntário da Casa Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, que fica em Vinhedo, em São Paulo. E esse é o projeto Gotas Fraternas. Neste Gotas Fraternas, nós vamos tratar da lição de número 117 do livro Pão Nosso, que é de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O título dessa lição é Em Família. Então aqui a gente já percebe que Emmanuel provavelmente vai tratar da importância da família nas nossas vidas. Eu vou seguir como nós costumamos fazer, lendo os trechos da lição e fazendo breves reflexões a respeito. Começando aqui com a citação de Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4, que é a citação evangélica que Emmanuel utilizou como introdução da lição. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então aqui, além de Emmanuel estar trazendo uma lição da importância de nós desenvolvermos boas relações com a nossa família, em especial com os nossos pais, ele coloca aqui, Paulo coloca de uma maneira bem objetiva, aprendam primeiro. Quer dizer, antes de mais nada, antes da gente pensar no relacionamento que a gente vai ter com a sociedade, com grandes grupos, dentro da casa espírita ou em qualquer outro local, todo relacionamento é extremamente importante para cada um de nós, né? Mas, primeiro, a gente tem que aprender a conviver, a ter um relacionamento saudável junto à nossa própria família, em especial, como diz Paulo, junto aos nossos pais, até por uma questão de gratidão, né? São dois espíritos que escolheram ou aceitaram, estar exercendo a função dos nossos primeiros educadores enquanto encarnados aqui na Terra. Seguindo aqui a lição, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Ou seja, os desafios familiares são necessários. Sem eles, a gente vai ter dificuldade de garantir o nosso próprio crescimento espiritual. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Quer dizer, nós que nos entendemos como cristãos, que entendemos a necessidade de buscarmos Jesus como nosso mestre, de buscarmos trilhar o caminho deixado por Jesus, temos que entender como uma necessidade fundamental o bom relacionamento com a nossa família, com aquele pequeno grupo familiar onde Deus nos colocou, né? Nossos pais, nossos irmãos, nosso cônjuge, nossos filhos. Se a gente não tem condição de lidar, como diz Emmanuel, com 5, 10 pessoas, quiçá com grandes grupos, né? Quando a gente tem começa a buscar o relacionamento junto à sociedade como um todo, na nossa casa espírita, no templo religioso, enfim, no serviço. Então, antes de buscarmos ter aquele cuidado, aquele bom relacionamento com o mundo, que é extremamente necessário e todos devemos buscar, antes de mais nada, devemos aprender a fazer esse bom relacionamento no nosso próprio lar, que é o laboratório, o principal local de exercício da nossa evolução espiritual, do nosso burilamento íntimo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. Então ele está falando sobre o quanto que nós, por vezes, falamos e não fazemos. E mais que isso, da incoerência que nós temos, às vezes, no trato com outras pessoas que não são da família e no trato que nós temos com as pessoas da nossa própria família. Infelizmente, é muito comum
que junto àqueles com quem nós convivemos, até mesmo por conta dos desafios diários, por estarmos compartilhando o mesmo espaço, o quanto que por vezes nós somos indelicados, levantamos a voz, utilizamos palavras que não utilizaríamos com outras pessoas, mas que com os nossos familiares nós fazemos. Então, antes de mais nada, nós precisamos estar atentos à nossa própria família e à forma como nós lidamos com os nossos próprios familiares. O apóstolo Paulo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Quer dizer, ele está falando que é necessário que nós façamos o exercício da piedade, antes de mais nada, dentro da nossa casa. Só que ele faz um alerta, né? Que essa piedade não é aquele sentimento de pena passivo frente às dificuldades que nós enxergamos nos relacionamentos, que enxergamos em nós mesmos ou nos outros. É justamente uma piedade corajosa de buscar zonas nevrálgicas, né? A gente começa a perceber onde estão as principais dificuldades, em especial as nossas mesmos, né? E também a do relacionamento nosso com aqueles com quem convivemos. E é aí que a gente deve buscar a nossa oficina de trabalho, tentar buscar soluções, contribuir com as soluções de relacionamento dentro do nosso espaço familiar. E não simplesmente perceber aquilo e por tantas vezes fugir dessa necessidade de manutenção da felicidade familiar, do bom relacionamento. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhe agregam ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. Então, falar um pouquinho de laços consanguíneos e laços espirituais. Quando nós estamos encarnados, nós estamos naturalmente envolvidos por laços consanguíneos familiares, né? Então, os nossos pais, os nossos filhos, nossos irmãos, são pessoas a quem estamos ligadas nessa oportunidade encarnatória, nessa pequena e breve oportunidade encarnatória, justamente por questões circunstanciais da encarnação. Agora, existem pessoas com quem nós convivemos ao longo de múltiplas encarnações e com as quais nós desenvolvemos tamanha afinidade, né? E justamente esse é o laço, as ligações de laço espiritual, familiar espiritual, que por vezes nós até nos identificamos mais com essas pessoas do que com os próprios familiares. Isso é bastante comum, não é mesmo? Quantas vezes a gente ouve falar de pessoas que dizem: nossa, eu me dou melhor com essa pessoa que eu conheci do que com o meu familiar. Justamente porque todos nós somos alocados numa família, não necessariamente apenas por afinidade, mas principalmente pela necessidade de desenvolvimento nosso e dos demais membros do grupo. Então, por vezes, né, nós temos desafetos de outras oportunidades encarnatórias que estão ali conosco. Por vezes temos pessoas que têm uma forma de pensar diferente, justamente porque aqui, agora, é a oportunidade de desenvolvimento mútuo, conjunto, um ajudando o outro nesse processo, justamente por meio dessas questões que podem desafiar a nossa zona de conforto, a nos retirar dessa zona de conforto. O objetivo da vida é o nosso crescimento, né? Nenhum de nós está aqui a passeio, temos que lembrar disso. E por vezes, devido a essas diferenças, nós nos sentimos um pouco sozinhos. Pensamos que, poxa, mas os meus familiares pensam tão diferente de mim, mas devemos nutrir a fé de que Deus não erra, né? Então, estamos nas melhores condições sempre
para desenvolver o nosso próprio crescimento, a nossa própria felicidade. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno, o que acabamos de comentar, né? Então, nós estamos no lugar certo. Devemos, como diz o ditado popular, né? Devemos florescer onde Deus nos plantou. Não imaginemos que estamos, fui um injustiçado, olha o lar em que eu nasci. Isso não existe, nada é por acaso, estamos no lugar certo, sim. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Quantas vezes, justamente por causa desse sentimento, estamos sozinhos, tal, nós nos acomodamos e fugimos às vezes, né? Diariamente, às vezes a gente foge de questões, daquelas questões nevrálgicas, né? Que o Emmanuel falou mais acima, justamente para evitar qualquer conflito, né? Mas nós não devemos buscar o conflito, devemos buscar sermos bons instrumentos que contribuam com o desenvolvimento familiar como um todo. É necessário isso, até porque, aqui ele está falando, constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Se o objetivo da vida é o nosso crescimento, e esse crescimento ocorre por meio da superação desses desafios, na verdade, da superação de nós mesmos por meio desses desafios, então, quantos de nós não estão aguardando múltiplas oportunidades encarnatórias para estar agora passando por esse momento? Quantos de nós não pedimos para estar nesse momento com aquela pessoa que nos traz talvez algum tipo de desafio pessoal? Então não percamos essa oportunidade. Seria falta grave esquecer essa possibilidade de trabalho iluminativo, porque nós pedimos por ela, aguardamos por ela, e agora que nós temos essa oportunidade, não devemos nos esquivar dela, né? Precisamos aproveitá-la. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Quer dizer, Deus nos coloca a título precário transitoriamente, né? Um período bem pequenininho, porque a gente costuma passar muito mais tempo na erraticidade como espíritos desencarnados do que como espíritos encarnados. Então, isso tudo é muito transitório, esse nosso momento. E nós devemos aproveitá-lo justamente para tentarmos nos desenvolver por meio do bom relacionamento com aqueles que estão dentro dessa casa pequena, como diz Emmanuel. Nós não temos como pensar, vou auxiliar o mundo, né? É muito mais fácil a gente auxiliar aquele que está distante, né? A gente pensar em ser caridoso com aqueles que estão passando por alguma dificuldade, por conta de alguma questão social, ou por conta de fenômenos climáticos da natureza. Então, nós nos sentimos muito caritativos, né, nessas situações. E com a nossa família. E mais do que isso, né? Quantas vezes nós não estamos junto aos nossos familiares, passando por uma situação onde perdemos a cabeça, levantamos a voz, e aí, dali a pouco, saímos de casa, e naquele mesmo instante, passado 2 segundos, 1 segundo, nós nos deparamos com alguém na rua, um vizinho, tal, e pronto. Ali já vestimos a nossa máscara e já abrimos um sorriso, como se fôssemos as pessoas mais agradáveis do mundo. Então, nós temos que ser coerentes com com aquilo que a nossa consciência entende que é o correto. Essa máscara, por vezes, é uma máscara para mostrar, olha, eu sou do jeito que eu sei que eu devo ser. Mas, na verdade, ali no nosso íntimo, estamos distantes, às vezes, disso, né? E é no ambiente familiar que nós demonstramos quem realmente somos, justamente por causa do desafio diário da convivência. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que seus
de que semelhante esforço representa a realização essencial. Então vamos aproveitar essa oportunidade de vida em conjunto. É uma dádiva, é um privilégio a gente estar encarnado junto com pessoas com as quais convivemos no nosso dia a dia. Além de nós termos pedido por isso, muitas vezes, independente inclusive disso, tenhamos a certeza de que estamos com as pessoas certas, aquelas que são necessárias hoje para o nosso padrão evolutivo, para garantir o nosso caminho à felicidade. Mas esse caminho precisa ser trilhado por nós mesmos. E para trilhá-lo, por vezes, nós temos que nos tolerar, nos suportar, enquanto não conseguimos, de fato, nos amar como devemos. Dizem que os porcos-espinhos vivem junto e, por vezes, passam por situação de frio, e para sobreviverem, eles têm que ficar muito pertinho um dos outros. Então, para sobreviver, eles aprenderam a lidar com os espinhos uns dos outros, né? Sempre que nós estamos muito juntos, somos como os porcos espinhos, um alfinetando o outro. Mas isso é necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para nós como espíritos eternos. Muito obrigado, fiquem com Deus e uma ótima semana a todos.